Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Entrando aqui ao vivo, percebi que vocês gostaram, né, da nossa ideia de responder as perguntas que vocês mandam aqui ao vivo, né, para que a gente possa, além de trazer, né, essas estratégias aí para outros diretores de escola, também possamos interagir. Boa tarde, Jenny, boa tarde, Verônica, boa tarde, Camille, sejam muito bem-vindas aqui. Já coloquem aí pra mim a cidade de vocês. Olha, a Camille falou que é de Manaus, seja muito bem-vinda, viu? Então, decidi fazer essa live agora, à tardinha, né, que foi o horário que eu me organizei aqui para conseguir dar essa atenção para vocês e responder a caixinha de perguntas que eu deixei ontem. Então, já iniciando, primeira pergunta aqui que nós temos: você passa valor anual ou mensal da sua escola? Como você faz? Gente, quando a família vem conhecer a escola, primeira coisa que a gente faz, jamais passar o valor primeiro, né? Nós entregamos toda a proposta educacional, focando sempre na proposta de excelência, tá? E aí, depois que a gente apresentou toda a proposta, depois que conhecemos todo o nosso espaço, a nossa infraestrutura, aí sim nós vamos passar o investimento, tá? E quando nós informamos o investimento, nós deixamos claro, né, para a família, qualquer dúvida nós estamos à disposição, e sempre dando as duas formas de pagamento, via mensalidade, já deixando claro que nós temos 13 parcelas, né, que já inclui então a nossa rematrícula, então a clareza sempre, tá, foco nisso, já expliquem tudo no momento ali da visita, por isso que é importante que a família venha com a disponibilidade e a escola também esteja disponível para tirar todas essas dúvidas, tá, isso faz parte da proposta de excelência também. E nós damos também a outra opção, que é o pagamento da anuidade, tá? E aí as famílias que optam por isso, nós oferecemos então 5% de desconto. Então tem famílias que já, no momento que aderem, né, à escola, já entram, então realizam a matrícula, já fazem o pagamento anual, tá? Então o benefício é esse, garante 5% em cima do valor total, tá? Próxima pergunta, como delegar uma equipe que sempre vão do contra? Então, alguém mais aí tem esse desafio de equipe que não está engajada, de equipe desmotivada? Alguém passa por essa situação também na sua escola? Coloca aqui pra mim sim ou não. Primeira coisa, tá? Se a equipe tá indo contra, é porque ela está desengajada, né? É a equipe que não compreende, talvez, não tem clareza nessa comunicação, né? Tá tendo falha aí nessa comunicação, porque a equipe simplesmente não está aderindo àquilo que a escola acredita ser importante. Então, tudo que está sendo pedido, né, diante da liderança da escola, como ela colocou aqui, está sendo contra. Existem várias estratégias que a gente pode utilizar para mudar isso, tá? A primeira delas é entender, né, focar aí nesse monitoramento do que está acontecendo, compreender o motivo disso estar acontecendo, pelo menos para vocês terem clareza, né, da situação, do desafio, enfim. Só que a gente também não pode, pelo menos para poder compreender, tá? Mas não ficar focando nesse desafio. Focando no desafio, nós não vamos resolver nada. A gente precisa identificar o desafio, tá? E aí, a partir disso, focar na solução. E com estratégias que funcionam, primeiro, jamais, gente, prestem atenção no que eu vou trazer agora pra vocês, tá? Tem uma estratégia que super funciona, que é da disciplina positiva, inclusive. Jamais foquem o tempo todo, ficar dando ordem, tá? Essa ordem, ela desconecta. Quanto mais ordem eu dou, menos eu vou me conectar com o profissional. Então, ao invés de eu dar ordem, eu substituo por pergunta. Ao invés de você falar, né, faça isso, você faz uma pergunta que possa conectar com o profissional e você possa também ouvir a opinião que ele tem, tá? E quando está o tempo todo indo do contra, eu sugiro que não traga isso em pauta geral, tá? Como um momento comum ali que você discuta isso em reunião. Até porque vai parecer que você está pensando de uma forma e a sua equipe de outra. E aí você vai se sentir sozinha, não vai conseguir se posicionar da maneira que funciona para conseguir resolver isso, tá? Então eu sugiro que você chame uma a uma das profissionais, que você entenda o que está acontecendo, que você use
o nosso feedback, inclusive dentro do método, eu tenho estratégias que eu entrego de feedback que super conectam e super funcionam, tá? A partir do momento que você faz feedback, que você ouve os profissionais, que você compreende o que também eles estão sentindo, né? Que você humaniza isso e traz para sua escola e foca nas melhores soluções, a gente consegue, a partir dessa clareza, né? Entender o que os profissionais estão esperando, também deixar claro, fazer acordos claros, né? E esperar de forma assertiva, né? Ficar esperando positivamente que o profissional cumpra através do prazo que você vai colocar. Não fazer feedback e deixar que as coisas continuem acontecendo. Olha, nós estamos fazendo esse acordo aqui, eu peço que você assine, né? E fica bom assim pra você, você quer sugerir algo, se coloquem à disposição, né? E a partir disso, você combina, olha, então dentro de 10 dias a gente senta pra conversar novamente, eu fico à disposição pro que você precisar, e a gente usa o encorajamento, né? Inclusive, quando ela fala dessa pergunta, né? Porque os profissionais vão do contra, como delegar quando eles vão do contra, eu tiraria até essa palavra delegar, tá? Porque a gente não precisa ficar o tempo todo delegando, e sim buscando a compreensão de cada profissional, engajando os profissionais, né? Então, mais uma estratégia que você precisa também aderir é compreender como você vai fazer, porque cada profissional tem uma maneira diferente também de engajar, né? Compreender o que o profissional precisa, o que faz com que ele se sinta bem dentro da sua escola, da sua empresa, né? E aí a gente lida com cada um de uma forma diferente, né? Não é tão difícil, tá, gente? Às vezes parece, mas então eu que vou ter que fazer as coisas acontecerem. Não, é a minha disponibilidade de compreender o profissional, por isso que eu chamo ele para minha sala, eu ouço o que ele tem para me dizer e eu utilizo da mesma forma, as mesmas estratégias, né, com os profissionais, e as coisas começam a engajar novamente, tá? Próxima pergunta. Devo fazer seguro educacional? Olha, eu sugiro que antes de focar em seguro educacional, que você foque em compreender o seu negócio, né? Que você foque em entender o que você tem nas suas mãos, que você una cada vez mais a escola, a empresa, né? Não existe melhor segurança da sua escola do que a fidelização dos seus alunos, tá? Seguro é bacana, seguro é importante, sim, vai ajudar a questão de inadimplência, né? Vai te ajudar a cada vez também ter outras estratégias para poder fidelizar, mas antes disso, tem outras estratégias que a gente utiliza, tá? Para poder fazer que o negócio, né, tenha saúde financeira e tenha uma estabilidade. Não existe maior seguro de uma escola do que a fidelização das suas famílias, dos seus clientes, tá? Rematrícula, como faço? Gente, eu vou falar sobre isso, eu não vou falar agora, tá? Aqui, porque eu vou falar sobre isso, eu vou entregar o passo a passo da rematrícula de sucesso dentro da nossa aula 3 de hoje à noite, tá? Hoje à noite, inclusive, né, temos o nosso encontro, então, às 20 horas e 33 minutos, da aula 3 do curso que eu tô dando, o curso gratuito do Escola do Futuro, tá? Próxima pergunta. Como se faz o valor da matrícula? Alguém aqui também tem desafio com precificação? Coloca um coraçãozinho aqui pra mim. Alguém perde o sono aí pensando qual é o valor da mensalidade do ano que vem? Ou tô abrindo a minha escola, não sei quanto cobrar? Será que, ontem mesmo que eu recebi a pergunta, será que colocando abaixo, né, do valor, porque eu estou começando, é uma boa estratégia? Olha só, mais uma pergunta que eu não vou responder aqui, tá? Porque nós vamos falar sobre precificação dentro da aula de hoje à noite. Então, se eu entregar agora aqui a estratégia, não vai ser tão importante hoje à noite, tá? Então, quem quer saber sobre precificação, hoje à noite estarei entregando passo a passo para isso também, muito eficaz, tá? E se você ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo de se inscrever. Ali na bio tem o nosso link de inscrição, tá? Para você garantir. Próxima pergunta. É alguma estratégia a Educare ter Insta pessoal e não uma página? Sim, estratégia de segurança da imagem dos nossos alunos, tá? Inclusive, gente, isso eu posso dar como dica que é uma prioridade dos pais. Por mais que os pais, eles gostam muito, né, de acompanhar pessoas da família, pessoas de fora, acompanham tudo mais, sim. Mas eu sugiro fortemente, tá, que quando for da rotina, quando aparecer aquelas rotinas com atividades específicas de cada criança, às vezes até o rostinho da criança, tudo mais, por mais que você tenha, eu também tenho, tá, a autorização de uso da imagem via contrato, tá tudo ok,
mas quanto mais a gente cuida, com certeza, maior é a nossa qualidade também da proposta educacional que tanto se preocupa com isso, tá? Então, se é uma estratégia, hoje sim, é uma estratégia de satisfação do meu cliente, né? Que são os pais que com certeza percebem essa importância que a escola dá, a preocupação com a segurança dos alunos, tá? Próxima pergunta. Como vocês fazem a matrícula? Vocês dão algum brinde para os pais ou para as crianças? Gente, eu já fiz isso há um tempo atrás, tá? E foi muito bacana, inclusive, na época de captação de alunos, logo que a escola veio para esse espaço novo, o espaço que nós estamos atualmente. Foi muito legal, inclusive, dentro do método eu dou 5 ideias, tá? De evento que você pode fazer para plantão de matrícula e ideias também de brinde, tá? Atualmente, eu não estou fazendo, por quê? Porque nós não temos tantas vagas disponíveis, tá? Então eu não faço mais esse tipo de evento. E no período de rematrícula, a gente também não entrega brinde, a gente simplesmente garante a vaga, tá? Agora, outras datas, outros momentos que a gente comemora, assim, nós temos vários brindes que a gente prioriza a marca, né? Divulgação da marca Centro Educacional Educare, a gente faz todo um estudo também para ver o que é importante para faixa etária, né? Enfim, a gente tem vários brindes que a gente distribui, mas não especificamente no período de rematrícula, tá? Você não usa marketing, então, as redes sociais? Sim, olha só, eu utilizo o marketing, tá? Divulgando a nossa proposta educacional. Então, divulgando quais são as atividades, né? O que acontece em cada grupo, o que a escola acredita, o que é a proposta pedagógica, as metodologias, os profissionais da área multidisciplinar. Isso tudo nós engajamos dentro do marketing que a escola traz. Agora, a divulgação das atividades de rotina, especificamente aparecendo as crianças, isso eu não faço marketing, tá? A não ser que seja algo específico que a escola peça autorização, segunda, né? Com autorização dos pais por escrito, caso a escola queira divulgar um período de rematrícula com uma imagem de uma criança, mas eu busco evitar esse tipo de situação também, tá? Próxima pergunta. Como agir em casos de criança que mordem, tanto com os pais quanto com a criança que foi mordida? Chateados cobram muito da escola. Primeira coisa, quando isso acontece, se a gente ficar focando na situação que aconteceu, se a gente ficar focando ali o tempo todo no desafio, né? A criança foi mordida, a família não gostou, né? A criança tá ali sentida, a criança chorou, enfim. O tempo todo ficar focando no desafio não vai nos levar a nada. Agora, se eu percebo essa situação como uma situação que aconteceu, que por mais que é da fase, que nós sabemos que a criança passa por essa fase, nós enquanto profissionais responsáveis da escola, nós compreendemos essa situação. Mas eu preciso também me colocar no lugar dos pais, né? Por isso que eu falo tanto na humanização, na forma empática, na gentileza e na firmeza, no posicionamento, tá? Nessa hora vem o posicionamento seguro, que vai chamar a família dentro da sua sala e que vai explicar, olha, nós tivemos essa situação, aconteceu, né? Foi dessa forma que aconteceu, você vai explicar a situação, inclusive sugiro que você chame a professora junto, né? Caso você não tenha participado. E a gente sabe, né, que isso faz parte da fase, que a criança tem a fase do egocentrismo, que tem vários motivos, né, que isso possa ter acontecido. Nós pedimos desculpas enquanto escola, né? Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida e colocamos também que a escola buscará estratégias para poder evitar, né? Então, assim, a escola sabe que isso pode acontecer, a escola se coloca à disposição, né? A escola sabe o quanto as famílias também podem ficar, como você mesmo disse, né? Chateados com isso, mas a escola precisa focar no posicionamento e numa solução para que não aconteça mais, tá? Então, esse posicionamento faz toda a diferença também, e essa disponibilidade em poder explicar para os pais, porque às vezes, gente, prestem atenção, a família vem para reclamar, né, para ficar chateado, como você colocou, porque ela também não tem clareza do porquê aconteceu aquilo. A família simplesmente enxerga como uma maldade que o coleguinha fez e que a professora não prestou atenção. Ou não é assim que acontece, né? Parece que a escola não está cumprindo com a sua responsabilidade, é isso que os pais compreendem. Agora, quando a escola se coloca à disposição, inclusive se o caso for um pouco mais
essa chateação das famílias, você perceber que, nossa, tá incomodando muito, marque com um profissional que possa te ajudar a resolver isso. Por exemplo, aqui na escola nós já marcamos junto com a psicóloga, né, pra explicar, olha, é assim, assim, assim que acontece, né? A criança precisa disso pra se desenvolver. Por mais que a gente sabe que a criança que é mordida, né, naquele momento ela ficou sentida, ela pode ter chorado, use sempre a transparência pra explicar pra família, mas explique que faz parte do desenvolvimento de todos os alunos, tá? E, como eu disse, se coloque à disposição para poder, da próxima vez, né, evitar esse tipo de comportamento. E também, se a família, caso queira marcar, né, com os profissionais, eles estão sempre à disposição na sua escola, tá? Próxima pergunta. Esse novo modelo chamado Hotelzinho, tem algum problema usar esse nome para a parte ADM, administrativa? Olha só, eu não conheço muito essa forma, tá? Até porque aqui na nossa região isso não é comum, tá? Tem centro educacional, tem centro de aprendizagens, escola infantil, né? Mas a nomeação, a nomenclatura hotelzinho não é tão comum. Então, se eu te der uma resposta agora referente a isso, se pode usar na parte administrativa, eu posso estar pecando nessa resposta, eu prefiro evitar, tá? Então, eu sugiro que você procure aí a legislação, a mantenedora da sua cidade, né? Pra ver se há essa possibilidade, tá? Próxima pergunta. Stefana, o lucro da sua escola compensa todo o trabalho? Me oriente, por favor. Olha, eu posso dizer que sim, compensa, tá? Pra mim, pensando eu enquanto pessoa, né? No meu lado pessoal, sim, compensa. Tanto da escola, quanto também do meu salário hoje enquanto profissional da instituição, tá? E graças a Deus, através de cada uma das estratégias, de cada uma das ferramentas que nós utilizamos e que funcionam dentro da escola, isso possibilita o nosso crescimento, tá? Então, ver o crescimento da escola, ver que nós nos tornamos referência aqui na cidade, aqui na região, através da nossa metodologia, através da qualidade do ensino, principalmente através da proposta de excelência que eu tanto falo e tanto digo que é prioritária. Você acredita para sua escola, é o que vai te fazer crescer, né? O que vai te fazer decolar com a sua instituição. Eu acredito que sim, não há nada mais recompensador, né, do que a indicação dos pais, a satisfação de todos os nossos clientes, que são as famílias, e através disso, com certeza, a consequência, né, são os resultados financeiros, a estabilidade financeira da nossa instituição, né, é tudo aquilo que nós acreditamos enquanto negócio, enquanto empresa, de quanto maior for o lucro, né, maiores serão os nossos resultados para poder crescer sempre, tá? O lucro da sua escola é separado do seu Prolabore? Com certeza. Inclusive, dentro do método, nós temos um módulo 5, que fala somente disso, tá, gente? Eu vejo muitas escolas que não crescem devido à não separação. Inclusive, há um tempo atrás, eu fazia isso, tá? Eu não tenho vergonha de falar. Eu achava que tudo que entrava era o meu salário, que eu conseguia aí tirar, e por esse motivo nós não conseguíamos decolar dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio, né? A partir do momento que eu entendi que eu prestava o serviço, que a empresa sendo minha, eu percebendo que a escala poderia me dar um salário melhor, sim, mas que eu não poderia misturar as coisas, a minha escola começou a crescer, né? Então, existem estratégias que nós colocamos em prática dentro do nosso negócio, pensando na parte empresa, pensando na parte administrativa, que nós colocamos em prática, que nós organizamos, tá? Organização, quem é minha aluna sabe, organização é o foco, né? Através de planilha, tudo isso também dentro do método, tá? Colocando tudo isso em prática, que você vai encarar mesmo como um negócio e você vai começar a crescer, tá? Então, essa pergunta aqui, se o lucro compensa, graças a Deus compensa, foi assim que eu conquistei, né? Tudo que eu conquistei, tanto no lado empresa, aqui dentro da instituição, a nossa mudança, a nossa infraestrutura hoje, a nossa capacidade 10 vezes maior do que quando eu comecei, né? Infraestrutura de mais de 1.000 metros quadrados, todos os nossos materiais, né? Mobiliários, todos os nossos investimentos foram possibilitados através do lucro da empresa, né? Então, por isso que também, gente, prestem atenção, é sabendo investir que você cresce, né? Não tem como crescer sem investir. Hoje, um dos maiores índices de falência de escolas no Brasil é por falta de investimento. Só que você tem que investir de forma assertiva. Se você estiver investindo do que não é necessidade dentro da sua escola, você está colocando dinheiro pelo ralo,
né? E isso acontecia com a Stefana lá atrás, eu colocava, achava que fazendo daquela forma eu iria crescer, eu tava agradando os pais, né? Mas eu vi que dessa forma eu não tinha resultado, eu não conseguia crescer e eu precisava mudar isso, tá? Então, assim, falando na parte profissional também e na parte pessoal, né? Porque eu comecei do zero mesmo, eu comecei sem ter nada, né? E hoje, graças a Deus, através do crescimento da escola, do meu salário, que foi possível também crescer, foi onde eu conquistei tudo que eu conquistei na minha vida pessoal também, tá? Outra pergunta, eu tenho 7 alunos, eu faço propaganda somente no Facebook ou alguma outra dica? Gente, captação de alunos eu também não vou falar aqui, tá? Porque hoje na aula 3, dentro da escala dos resultados, captação de alunos é uma estratégia fortíssima, tá? Mas existe um passo a passo, tá, gente? Não pulem etapas, estejam hoje à noite 100% prestando atenção, porque existe um passo a passo que a gente não pode pular nenhuma delas, tá? E com isso a gente consegue captar novos alunos, tanto com marketing, com estratégias aí que vão fazendo com que cada vez mais você tenha novos clientes, né? Novas famílias, novos alunos. Como você faz com as famílias que querem comemorar o aniversário da criança em relação ao risco do alimento que vem de fora? Olha só, a gente permite, tá? Eu não consegui ler o nome, já subiu ali. A gente permite dentro da escola, tá? Não tem problema fazer, desde que a família siga as nossas orientações. Somente é permitido marcar o aniversário quando a família vem até a escola e assina o termo de responsabilidade diante do que ela vai cumprir ali, que a gente aceita. Então, a primeira coisa, tudo que ela vai trazer é o que a Nutri liberou, tá? Então, a Nutri da nossa escola, ela fez uma cartilha e a gente entrega para essa família. Olha, é isso que você precisa trazer. É isso que você pode trazer, tá? É posicionamento, tá, gente? Não permitam outras coisas. Segundo, você vai pedir, você vai solicitar, exigir que isso venha com nota fiscal, tá? Não tem como entrar nada dentro da escola se não tiver nota fiscal. Se der qualquer coisa decorrente ao aniversário, você tem como exigir, né, que esse local, então você vai, digamos assim, transferir a responsabilidade para que não fique dentro da sua escola e você foque numa solução, tá? Então isso é o que a vigilância sanitária aqui da nossa cidade exige e a gente segue assiduamente, tá? E terceiro, quantidade também, somente o permitido que a escola traz. Daqui a pouco as famílias querem trazer muita quantidade, a gente também não vai sair tão fora do nosso cardápio, tá? Então, assim, dentro daquilo que é permitido, já tá mais ou menos de acordo com o que a escola vem fazendo na rotina alimentar, né? Até porque rotina alimentar, quem é minha aluna sabe que faz parte da proposta de excelência. Eu vejo escolas que estão pecando nisso e não entendem porque a escola não cresce, tá? Desenvolvimento saudável e feliz é prioridade na vida de qualquer família. Se você não prioriza a alimentação saudável na sua escola, você não tem como entender, né, o porquê você não está crescendo, porque talvez a sua proposta não está sendo 100% a necessidade desses pais atendidas, tá? E então, dentro que você permite, você já vai pedir para a nutricionista responsável, você já vai montar isso para entregar para os pais, de acordo com aquilo que você vende lá na hora na sua matrícula, quando a família vem visitar a sua escola, né? Senão você vai estar pecando nisso, a família, não, mas você me falou que a alimentação saudável era prioridade da sua escola e chega dia de aniversário, você permite que venha fritura, que venha refrigerante, não condiz, tá, gente? A não ser que você diga, olha, é assim, mas em dia de aniversário acontece isso. Então, clareza sempre é o que vai fazer o seu negócio decolar, tá? Alguém fez mais alguma pergunta aqui. Alguém perguntou também, agora falando de aniversário, quais são os alimentos permitidos, tá? Então, se a gente for permitir, por exemplo, pastelzinho, é assado, tá? Assado e somente de carne, como a escola já faz outros alimentos com carne, né? Coisas que não estão tão fora do que a gente permite, não tem problema algum. Bebida, somente suco natural, tá? A família manda laranja, inclusive a gente traz isso para as crianças mesmas preparam, né? O suquinho, então, para fazer o aniversário do coleguinha, tá? E aí tem todo o envolvimento, tem todo um sentido por trás disso, então a gente acredita muito nisso, tá? Você substitui o lanche quando a criança recusa?
no início, a gente não foca na alimentação, tá? No início, por exemplo, na adaptação, se a criança tá recusando, a gente vai focar no bem-estar dela. Então, a gente sugere que a família, sim, possa trazer, desde que ela assine isso que ela está permitindo e que ela está trazendo como responsável, tá? E depois, passou 30 dias, a criança já está adaptada, a gente vai focar em fazer uma adaptação, tá? Uma segunda adaptação, que daí vem a parte da alimentação. Caso a gente perceba a criança não está aceitando, nós não vamos permitir que venha coisas de fora, até porque é uma responsabilidade bem grande, tá, gente? Diante da escola, se der qualquer coisa, a família nunca vai dizer, nunca vai bater no peito e dizer, eu sei que foi por isso, né? Vocês são diretoras, vocês sabem que normalmente a culpa é da escola, né? Mas foi na escola que deram isso. Mas devem ter oferecido fora da forma de armazenar correta. Sempre a culpa é da escola, então evitem esse tipo de situação, tá? E a gente só vai conseguir evitar se a gente bater no peito e souber se posicionar, souber com clareza o que a gente quer da nossa escola e do nosso negócio, tá? Então, o que eu sugiro? Que você marque com a nutricionista, que você sente e conversa com ela, que você passe o que está acontecendo, que você chame a família dentro da sua escola, compreenda, tente através dessa clareza de conversar com a família, através da sua disponibilidade, de entender, olha, nós estamos com alguns desafios aqui referente à alimentação do Joãozinho, e nós gostaríamos de saber como que está em casa. Aí a família já vai colocar, né? Mas isso aqui é difícil, por isso que eu quero... eu exijo que traga pra escola, né, tudo aquilo, e você vai se posicionar e vai dizer, olha, nós acreditamos na rotina alimentar, né, no desenvolvimento saudável das crianças a partir disso. Então, por isso nós chamamos a profissional da escola, né, que aí a profissional nesse momento pode explicar, olha, então existem alguns benefícios, prejuízos, através, se a gente for por esse caminho, pode acontecer isso, se a gente for por esse caminho, pode acontecer aquilo. Descartem qualquer tipo de doença, né? Alguma coisa que a criança possa ter por estar recusando o alimento. Daqui a pouco, se for alguma coisa, a criança tem prescrição médica pra se alimentar desse jeito, aí é outros 500, tá? Aí é outra coisa. Eu tive uma vez em 2016, eu acho, ou 17, uma criança que não podia comer o grão do feijão. Só que nós sabemos, nós adultos, né? Sabemos o quanto é importante o feijão pra alimentação das crianças, né, para o desenvolvimento saudável. Como que eu vou, enquanto escola, dizer, tudo bem, não tem problema, o Joãozinho não come mais feijão, tá tudo certo? Não. Se é prescrição médica, se está fazendo mal, ok, a escola, né, vai compreender, a escola jamais vai, nem é da disciplina positiva, forçar a criança a comer. A gente vai sempre respeitar. Eu percebo que você não está com fome agora, mas é importante essa alimentação para você. Caso você não queira agora, a prof vai guardar e vai oferecer depois. Já utilizou essa estratégia, não tá funcionando mesmo assim, a mãe levou no médico, o médico pediu para não oferecer, peça um atestado do médico dizendo e se responsabilizando, né, através de exames e dizendo o porquê disso e arquive isso dentro da sua escola, tá, dentro da matrícula desse aluno. Se esse aluno, daqui 1 ano, daqui 2 anos, né, tiver alguma coisa, aparecer lá nos exames que ele tá com anemia, é porque na escola não tá se alimentando como deveria. Olha, nós temos essa orientação aqui, tá? Então, gente, por favor, encarem a escola de vocês como um negócio, prestem atenção em cada detalhe, porque isso faz com que a gente evite constrangimento lá na frente, tá? Muito desafiador, principalmente de 1 a 2 aninhos. Tem criança que não aceita nada, muita seletividade. Sim, compreendo, tá? E eu vou dizer que eu compreendo não só como diretora, mas também como mãe, né? Sou mãe de uma menina de 5 anos e sei que a fase da seletividade, ela acontece de fato, tá, gente? Nós precisamos acolher esse desafio, mas jamais permitir ou aceitar que ele esteja acontecendo e que a gente não foque em soluções, tá? Então, sugiro fortemente aí que quem esteja passando por isso, busque soluções e busque principalmente a solução pensando a curto prazo e a longo prazo também, tá? Porque às vezes a solução pode ser, deixa assim, daqui a um tempo vai voltar. Não, gente, a gente sabe que criança, quando tem brecha, quando ela percebe que indo pelo caminho mais fácil pra ela é melhor, né, mais cômodo, ela vai. Só que nem sempre o caminho mais fácil vai ser o caminho responsável pra evitar qualquer tipo de situação, principalmente quando se fala em saúde, tá? Então, por favor, diretores, pensem nisso, tá? E eu sugiro que vocês coloquem tudo isso, como eu falei aqui, como responsabilidade, né? Sempre sendo cumprida ao máximo. Você é a favor de terceirizar a alimentação através de empresas especializadas em infantil, escola pequena?
Olha, eu não faço isso, tá? Não sou a favor, nem sou contra, até porque eu fiz há um tempo atrás, mas foi por um pequeno período lá, quando eu não estava com uma pessoa, né, como eu tenho atualmente, auxiliando a nossa outra cozinheira, tá? Mas eu posso dizer que da forma como hoje nós temos a escola, como nós sempre tivemos, né, mas sempre com duas profissionais, e sempre focando na alimentação saudável, não tendo esse tipo de brecha, pensando sempre a curto e a longo prazo, graças a Deus as famílias hoje, inclusive, nos tornaram referência justamente por causa da nossa proposta estar ligada a isso, tá? Tem escolas que permitem, que vão empurrando com a barriga, que terceirizam e têm desafios e não resolvem esses desafios, e daí botam a culpa nessa empresa, né? E isso causa insatisfação para os pais, tá? Porque a necessidade de qualquer família é ver o filho se alimentando bem. Então, se você não está atendendo essa necessidade, isso pode te causar um desafio bem grande lá na frente, tá? Então, bora evitar. Aqui não substituímos, a Nutri e os pediatras orientam assim: para substituir vai educar errado. Eu não concordo com isso, tá? O posicionamento da escola, ele é muito firme. Claro que sempre prestem atenção, gente. Sempre focando no respeito, no amor e na empatia, tá? Jamais entendendo que a escola vai forçar algo. Nunca, tá? Jamais. O respeito, ele tá sempre presente nas nossas rotinas, tanto rotina educacional, né? Rotina pedagógica, quanto rotina alimentar, ou seja ela qual for. Mas, né, o posicionamento, a nossa firmeza também faz parte da educação positiva. A nossa gentileza e a nossa firmeza. Olha, é assim por causa disso. É isso que eu preciso fazer para poder te garantir o ensino de qualidade e o desenvolvimento saudável do seu filho. Agora, a família vem contra, a família vai no médico, a família diz que não quer dessa forma, que não permite isso, né? Aí você vai pedir que a família assine algo, né, que vai te precaver lá no futuro, tá? Eu entendi, você não substitui, é isso aí, acho que o caminho é esse, né? Sempre chamar a família, tentar resolver da melhor forma, mas jamais substituir, tá? No não substituir, gente, que eu trago aqui, também eu não tô dizendo que tem que forçar a criança apenas com um alimento, tá? Normalmente, já no cardápio, que foi o que a gente montou com a Nutri, ela já dá duas opções. Então, a gente sabe que existe, cada criança tem um jeito, cada criança tem o seu desejo, né? Diferente, enfim. Mas a escola vai compreender, vai utilizar a empatia, né? Mas jamais vai simplesmente usar a permissividade e deixar com que a criança faça, né? Da forma que ela achar mais fácil, tá? Então, tá certo aí o seu caminho. Eu dou aula de reforço, tenho espaço, como eu faço, pois estou sem grana para investir. Olha só, Shirley, né? Eu te entendo, tá? Te compreendo, porque lá atrás eu também não tinha dinheiro, tá? Mas a sua vontade de fazer o seu negócio dar certo, o seu propósito enquanto instituição de ensino, seja ela qual for, de entender, né, a sua essência, que eu chamo de tão importante, inclusive na aula 1 falamos sobre isso, do nosso curso aqui, Escola do Futuro, é o que mais vai te fazer ter sucesso, tá? Pode ser que no início você não consiga investir, ok, invista em outras coisas, não fale somente no dinheiro, tá? Mas invista no seu conhecimento, tem tanto conhecimento, eu inclusive estou aqui todos os dias falando com vocês, então suguem esse conteúdo, busque cada vez mais organizar a sua escola, né, a sua instituição de ensino, seja ela como for, seja ela onde for. Eu vejo vários diretores que dizem, mas eu tenho num espaço pequeno, mas eu tenho num espaço limitado, eu tenho numa casa. Gente, eu também comecei numa casa, tá? Não é isso que vai te limitar a crescer. Agora, você tem que ter clareza do seu negócio, tá? E se você, Shirley, ainda não tá inscrito, eu sugiro que você comece já se inscrevendo no nosso curso gratuito, que teve aula 1 no domingo, aula 2 na terça-feira e hoje à noite, ao vivo, a nossa aula 3. Já é um início, assim, ó, sensacional, porque é algo, né, sou suspeita em falar, mas é algo que eu nunca fiz e que eu estou com todo o meu coração me entregando aqui pra vocês, tudo que eu utilizo, tá? Despertar escola não pode ser restaurante. Exatamente, né? Eu super concordo aí com a sua fala, viu? A escola tá aqui, né, pra oferecer o melhor, mas não pode estar oferecendo aquilo que cada um gosta, imagina, né? Com as nossas crianças todas, cada uma com o seu desejo, se a escola for atender tudo, né? E aí lá na frente, a sociedade não atende ao desejo, o que acontece?
O que acontece quando a criança é criada na permissividade ou a escola vai fazendo tudo que ela quer, né? Ela vai se frustrar com muito mais facilidade, não vai compreender o mundão lá fora, e essa não é a nossa função, né, gente? Vamos bater no peito aí, saber que tudo que a gente faz, o nosso posicionamento seguro, a nossa firmeza faz parte, né, da educação de qualidade para os nossos alunos. E a Despertar eu sei que faz isso, né? Já colocou que tem uma proposta bem parecida com a nossa. Qual o preço da mensalidade? Sobre precificação eu vou falar hoje à noite na aula, tá? Se você ainda não está inscrita, corre lá que ainda dá tempo, vou te esperar na nossa aula. Obrigada, imagina, de nada. Soraya, qual a aula o horário da aula de hoje à noite? Às 20 horas e 33 minutos eu estarei ao vivo com vocês, tá? Via YouTube, para poder fechar com chave de ouro aí o nosso curso que eu entreguei, o curso gratuito Escola do Futuro. Chegou a hora de decolar com a escola, né? Estão preparadas aí para decolar? A nossa aula 1, então, foi no domingo, lapidando a sua mente. Não tem como trazer toda a mudança, não tem como despertar essa vontade, né, de fazer o diferente, de decolar com a escola, de a partir de agora conquistar os maiores resultados que você deseja, se você não transformar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, se essa mudança, né, não começar pelo nosso interior, tá? A segunda aula na terça-feira eu falei sobre a estrutura, gente, eu entreguei para vocês a estrutura da escola de sucesso, então eu desejo fortemente que vocês coloquem isso em prática, tá? Porque funciona. Eu não tô aqui para entregar a fórmula mágica para vocês, mas eu tô entregando o que não é só teoria, o que é prática, né? Em todos esses anos aí com a minha instituição de ensino e fazendo dessa forma, desde que eu aprendi, não parei mais e é o que mais me possibilita crescer, tá? E hoje, então, né, falando em crescimento, hoje à noite nós vamos encerrar esse curso ao vivo. Eu estarei pelo YouTube, vai ser transmitido, tá? Se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio. Vocês vão receber o link da aula por e-mail, tá? Então acessem os e-mails aí, para vocês poderem clicar lá e acessar diretamente a nossa aula que vai ser ao vivo, tá bom? Outra coisa, tem muita gente me perguntando sobre o meu método, o método Escola de Sucesso, que já faz um bom tempo aí que nós não abríamos as vagas, e eu já expliquei o motivo, né, gente? Eu não foco em quantidade, eu foco em qualidade. Então, as alunas que entram pro meu time, nós pegamos pela mão realmente e indicamos, ó, é isso daqui que você precisa fazer, é isso daqui que funciona, tá? Então, por esse motivo, nós não havíamos mais aberto turma, e hoje à noite, após a nossa aula, nós vamos liberar, tá, as inscrições para nossa turma 5 do método Escola de Sucesso, tá? Então, para quem tá perguntando aí, prestem atenção, participem primeiramente da aula, gente. As aulas que eu estou dando aqui é o primeiro passo, tá? Não pulem nenhuma etapa, estejam concentradas, atenção, concentração é o que vai fazer a diferença para você pegar, sugar todo esse conteúdo que eu tô entregando aí no Escola do Futuro, né? E quem deseja passar para a próxima fase aí, entrar pro método Escola de Sucesso, para nossa turma número 5, tá? O método é um GPS, né? O que você precisa, um GPS completinho que eu preparei com passo a passo, muito prático e eficaz para você fazer da sua escola um grande negócio, tá? Então, hoje à noite, preparem-se, nós vamos encerrar o nosso curso Escola do Futuro e em seguida abrimos a turma do método Escola de Sucesso, tá bom? Luiz Franco, você tem coordenadora? Sim, atualmente não tinha, tá? Eu já vi diretoras também que me perguntam, inclusive no domingo eu respondi, dizendo que não consegue crescer porque não tem coordenadora. Eu não tinha ninguém, tá? No início eu era coordenadora, eu era supervisora, eu era a que apresentava a escola, eu era cozinheira, eu era professora de turma, né? Eu era de tudo um pouco, eu era faxineira e deu tudo certo. Atualmente eu tenho sim coordenadoras que fazem aí toda a parte tanto administrativa quanto também coordenadora pedagógica, toda a questão de projetos, né, metodologias também, cuidam das suas equipes, né, atualmente com 2 equipes e mais então a parte de gestão, que daí é totalmente comigo e com meu marido, tá bom? Gente, a ideia da live foi responder as perguntas, né? Acabei trazendo vários outros conteúdos, espero de coração que tenha feito sentido pra vocês, tá? Vou encerrar agora, porque já vou me organizar aqui, também vou fazer a despedida, né? A saída das crianças aqui, que agora é o horário de saída.
acredito que nas escolas de vocês também, né? Já começam a ir embora, depois eu vou me arrumar, né? Para o nosso evento de hoje à noite. Temos então a nossa aula 3. Eu espero vocês lá, tá bom? Vou deixar salva para quem desejar assistir novamente ou indicar esse conteúdo para outras pessoas que possam fazer a diferença aí nas suas escolas e a partir de agora decolar com o seu negócio, tá bom? Espero vocês logo mais às 20h33 para nossa terceira aula. Um beijo e até mais!